Bom, então talvez haja uma quarta ferramenta que transite pelas outras três, chamada arte. Uma forma de linguagem que me parece faz uma ligação intrínseca desse código de cada indivíduo que somos com o Criador. A doutrina espírita trabalha o Criador numa dimensão de imanência. Ele está sempre com a criatura. Portanto, ele representa toda a força, a matriz fundamental que essencializa o código básico da vida. O universo é composto basicamente de informação e energia. A própria matéria é um estado de energia. A matéria pura é um princípio informe, indefinido, indeterminado, subjacente a todos os objetos da natureza. É a matéria sem forma, a origem ou matriz básica da qual todos os corpos surgem. A matéria pura contínua vai se fundindo através da forma para compor, formar a massa, tornando-se matéria combinada. Informar é dar forma. As leis da natureza são algoritmos baseados em informação que regem a matéria. O algoritmo é um conjunto de regras, procedimentos, uma receita, lógica, que leva à solução de um problema em etapas, uma espécie, então, de receita que permite realizar uma tarefa de forma automática. O código básico do universo é um conjunto de dados essenciais que definem o campo de uma substância e depois a sua forma. É um mapa onde derivam suas referências estruturais. Ele também regula a homeostase dos corpos, por exemplo, conserva essas formas, essa estrutura, a unidade, os seus limites, suas funções. A matéria vibra, tem ritmo. As vibrações fazem vibrar o entorno. E elas impressionam, pressionam, modificam um tecido universal chamado espaço-tempo. A frequência das vibrações de um determinado corpo comunica suas características a outros corpos físicos, em fenômenos naturais, como, por exemplo, a ressonância. Os campos, que são regiões em que ficam sujeitos à ação de forças, eles retêm informações como se fossem CDs com uma capacidade de gravação ilimitada. Os seres humanos não habitam apenas o espaço físico, vivem também espaços afetivos, espaços estéticos, espaços sociais, espaços históricos. Vivem em muitos espaços diferentes, interdependentes, simultaneamente. Um ser pode estar próximo de outro ser num espaço e bem distante desse mesmo ser em outro espaço. Cada espaço possui seu sistema de valores e de medidas, suas convenções, que dependem da cultura, das representações e das emoções humanas. As emoções criam por si um campo, que nós chamamos de campo emocional. As emoções vibram em outros campos dos organismos. Podem influenciar a matéria não orgânica e objetos
diversos, né? E essas influências, essas emoções são perceptíveis por outros organismos. Nós, por exemplo, somos capazes de sentir alguém olhando para nós sem nós estarmos vendo essa pessoa em determinadas situações. O ritmo é uma informação que fica registrada no campo. E, por meio de interações entre esses campos, a gente pode ler essa informação chamada ritmo. A doutrina dos espíritos procura demonstrar que as coisas não terminam nos limites da matéria. Os corpos se estendem além desses limites físicos, através dos campos que eles próprios originam. Por exemplo, podemos perceber que o nosso próprio corpo, né, se estende através do campo eletromagnético que nos caracteriza, né, através da aura e assim por diante. A matéria, a própria matéria, retém informação. Ela como que memoriza uma informação estrutural, acontecimentos e até emoções dos seres com quem tem contato. Ao tocar alguns objetos, alguns médiuns são capazes de ler os acontecimentos, as emoções que o dono desse objeto, quem usou por muito tempo esse objeto, teve, sentiu, experienciou, viveu. Há fatos impressionantes desse tipo, citados com demonstração de vários detalhes, né, das fontes, num livro chamado Enigmas da Psicometria, de Ernesto Bozano. Nenhum elemento está isolado, né? Todos desempenham funções em constante interação. Portanto, tudo informa e comunica. Mas a chave da comunicação, a conexão entre a informação que está nos campos e a sua inteligibilidade, é a sensibilidade. Por isso, nós escolhemos essa forma de diálogo que buscou trazer a vocês uma experiência dirigida à sua sensibilidade. Pressupondo que a criação implica na conexão com o polissistema espiritual, quer seja, por exemplo, um ateu escrevendo um livro, né? Ou uma pessoa que diz uma frase a outra e que esta frase acaba mudando a vida dessa outra pessoa, nós acreditamos que todas essas situações, fatos, pessoas estão conectadas ao campo criativo. O campo criativo é uma região do espaço antropológico sujeito a algumas forças que também atuam no campo mediúnico, partindo desse pressuposto. A mudança de traço, estilo, aquilo que leva, por exemplo, um médium a produzir painéis daqueles que vocês viram lá embaixo, né, com aqueles picos vistos de cima, painéis com 3,60 m de comprimento, em 15 minutos, né, revela alguma coisa. Atesta que existe uma comunicação sutil interagindo entre esses campos que mencionamos. O processo criativo envolve concepção, percepção e, fundamentalmente, consciência. Consciência do homem no seu espaço, no tempo,
né? O conteúdo de uma obra de arte, por exemplo, assim como o próprio produto mediúnico, situa o homem no espaço-tempo, pois fala a seu existente. O espaço antropológico é plástico. Nele todas as coisas estão se ajustando dinamicamente. O instante atual é uma extensão do passado que toca o futuro e já se torna passado novamente. Dessa sequência viva, a gente pode reter certas passagens na memória para utilização em algum futuro que é incerto. A sensibilidade vincula-se a um fazer intencional em busca de conteúdos significativos e incorpora um princípio configurador seletivo. Ao conceber um rumo no fluir do tempo, o homem reformula suas intenções. E as intenções, então, se estruturam com a memória. As artes plásticas se caracterizam pelo predomínio da linguagem pelo espaço. Nosso consciente, nossa imaginação se articulam em formas espaciais. É nas experiências primordiais do espaço que se estruturam os processos de percepção, de autopercepção, de identidade, de orientação espacial e de equilíbrio interior. Quando o ser humano alcança uma consciência eslética de espaço, de estar circunstado numa cultura e de engajar-se no sentido crítico do amor à humanidade, ele coloca o melhor de si naquilo que expressa materialmente. E o produto material de sua expressão informa e comunica nesse mesmo sentido crítico, que é o amor. Exatamente como no campo mediúnico. Percebam, a comunicação e a criatividade estão em estreita sintonia com a sensibilidade. Criar é essencialmente um processo, um caminho de compreender-se, de desenvolver-se, de realizar-se. É um caminho da sensibilidade e da imaginação, de entendimento da vida, que se entrelaça com a expressão, comunicação, motivação e valores, estilo e critérios de seleção. A música expressa o tempo, o ritmo, mas numa linguagem universal, que é a linguagem da eternidade. Reparem que entre as notas há pausas essenciais, o silêncio. Sem ele não existiria a melodia. O silêncio é essencial também para se apreciar qualquer coisa que seja, que tenha um sentido mais profundo, por exemplo, uma obra de arte. O silêncio é essencial no processo de comunicação. Representa atenção, reflexão, receptividade. Mas essa receptividade, ela não é passividade, ela é um processo também dinâmico. Quando estamos receptivos, estamos em prontidão para agir. Só aí acontecem os momentos de inspiração. O que é a inspiração? O que são esses aparentes acasos que também os cientistas, volta e meia, declaram haver nas suas descobertas? As ressonâncias que os insights mobilizam em nós não congelam o passado. Pelo contrário, reativam experiências e as requalificam, alterando os significados anteriores e reinterpretando-os com referências do presente. Esses aparentes acasos disparam momentos de percepção singular. São chaves que permitem o acesso ao existente, um existente em repouso.
uma região da memória que em geral não acessamos, mas que em momentos específicos se tornam acessíveis e extremamente significativos. Esses momentos são ligados à memória e à emoção. São essencialmente abstratos e por isso podem ser transpostos para qualquer linguagem, a científica, a artística, por exemplo. De que profundezas da sensibilidade surge a inspiração? Por quê? Como? Há uma surpresa que acompanha a configuração de algo já pressentido, porém até então informe, contado por inúmeros criadores, artistas e cientistas, né? Poderíamos citar vários exemplos aqui, mas esse clarão de luz que apresenta um senso de realidade maior acontece quando a pessoa se depara com o profundo do seu ser, o substrato de sua sensibilidade e inteligência. Ela então experimenta uma felicidade plena e ao mesmo tempo uma certa inquietação por algo não realizado, aspirando a ser realizado, a tornar-se forma e fazer-se compreender. Entretanto, esse momento só surge depois de um envolvimento, um engajamento apaixonado em cima de um assunto, um estudo profundo, um trabalho às vezes exaustivo, porque é isso que capacita o acesso a novas informações, como por exemplo o estoque de mentalidade de um artista já desencarnado, que pode fazer diálogo na expressão que o médium traduz naquele momento. Esse trabalho sequente a esse momento, ele é consciente, vai examinar as consequências dessa inspiração, verificando os seus resultados. E ele é fruto daquelas lembranças, né, das expectativas que temos, que servem de referência para avaliar e captar significado naquilo que fazemos. O espaço vivencial da memória amplia o espaço físico. O intelecto estrutura emoções que permeiam o pensamento ao mesmo tempo, portanto não estão dissociadas a capacidade intelectiva e as emoções que sentimos. E o processo de percepção não se reduz também à racionalização. Ao integrar nossa capacidade intelectual e sensível, a percepção se identifica antes com a própria intuição. A intuição é um dos mais importantes modos cognitivos do homem. Está na base dos processos de comunicação. Esse processo se dá através de conexões que fazemos com a nossa própria autorreferência, através das experiências que vivenciamos, e de imagens referenciais que retemos. São configurações, são pacotes de informação que nós acessamos de um jeito peculiar. E com eles nós estabelecemos prioridades intuitivas e conexões novas que possam se tornar significativas para nós, projetando em nossa mente padrões mentais. Assim, nós podemos chegar em determinados momentos que são fugazes, né, mas altamente significativos, de antecipação de possíveis ações que tragam novos sentidos. A cultura
influencia a nossa visão de mundo, orienta os nossos interesses, as aspirações íntimas, nossas necessidades até, que às vezes não são necessidades, são criadas, né, de fora para dentro. Por isso é importante a autorreferência estar viva para nós distinguirmos aquilo que tem ou não sentido intrínseco para o nosso ser. Reparem que a sensibilidade do indivíduo é, portanto, aculturada, em graus maiores ou menores, dependendo de cada um. Quando nós focalizamos certos aspectos através do processo seletivo, nós estruturamos contextos. Passei do horário? Passei do horário. Eu vou passar rapidamente, então, pro fecho, né? Que falta aqui alguns argumentos, mas acho que já dá para dizer que esses contextos, né, que são traduzidos nas formas expressivas, através da arte, por exemplo, da música, né, das artes plásticas, caracterizam, condensam experiências, integram vários níveis de significado. Acabam, em determinados momentos, fundindo o particular e o geral. O invisível, portanto, é sensível. O vazio não é vazio. Ele pode ser mensurado. Há uma realidade indefinida que denominamos invisível, onde há um processo pulsante da matéria, ritmos longe dos corpos que afetam seu entorno. Todas as manifestações autênticas impressionam o campo da inteligência. O médium que treina o autoconhecimento, a interação com o próximo, o silêncio, a fé no Criador, está no caminho de alcançar o código básico do universo e traduzi-lo dentro do seu próprio código individual. Quando faz consciência, ele alcança esse código que só pode ser alcançado, bem como o código individual, através da sensibilidade e do campo mediúnico. Lembrando que todos somos médiuns. O campo mediúnico é sempre interativo, ativo, conjuntivo. Liga-se e relaciona-se com o todo, com as partes, com a totalidade. Toda palavra, por exemplo, tem força, uma energia, uma frequência que vai ressoar no imediato e no imediato, nos conjuntos inteligentes que compõem a humanidade. E o indivíduo que mobiliza sua potencialidade criativa amplia sua sensibilidade, todo o seu ser, a partir de valores íntimos e de valores que ele compartilha com outras pessoas do contexto cultural, numa visão de vida global, em que o sentido da sua existência individual vincula-se ao sentido da coletividade. Obrigado pela paciência.